O caso de hoje é de uma menina de apenas 13 anos de idade que foi encontrada morta. Após uma minuciosa análise forense, segredos familiares vieram à tona revelando o culpado. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Emanuele e esse é o canal 3 da Madrugada. Aqui eu falo de assuntos sobrenaturais, casos misteriosos, casos reais que inspiraram filmes. Se você gosta desse tipo de assunto, eu te convido a se inscrever no meu canal e também deixa o like aí no começo do vídeo para me ajudar a crescer o canal. O caso de hoje é um caso bastante interessante, muito misterioso e cheio de segredos para serem revelados. Então, bora começar esse vídeo porque ainda é cedo, ainda são 3 da madrugada. Yara Gambirasio nasceu no dia 21 de maio de 1997 em uma família italiana. Ela morava em Brebadete di Sopra, um lugar tranquilo, que fica a 1 hora ao norte de Milão, com uma população de 8.000 habitantes. A família era composta por 4 filhos. Yara tinha uma irmã mais velha de 15 anos e 2 irmãos mais novos. Ela tinha 13 anos de idade quando o caso aconteceu. Yara era uma pré-adolescente que amava a ginástica rítmica e passava horas treinando para suas apresentações. Na sexta-feira, no dia 26 de novembro de 2010, às 17h15, Yara saiu de casa para ir ao ginásio, onde seus colegas estavam treinando para um campeonato. Naquele dia específico, a Yara não pretendia treinar e estava apenas levando um aparelho de som para os treinos. As horas foram passando e os pais da Yara começaram a ficar bastante preocupados, já que a filha prometeu chegar cedo em casa e o ginásio onde ela treinava era bem próximo à casa dela, então não tinha motivo para ela estar demorando tanto. Por volta das 7h11 da noite, os pais dela começaram a ligar para seu telefone celular, só que todas as ligações caíam na caixa postal. E cerca de 20 minutos tentando ligar para a filha, os pais dela decidiram ligar para a polícia. A ligação foi feita ao centro da capital da província de Bergamo e quem atendeu foi a detetive Letícia Rugger. Rapidamente os policiais foram para o ginásio e, chegando lá, eles conversaram com o instrutor de ginástica que confirmou tê-la visto por lá. Ele disse que Yara levou o aparelho de som e aproveitou para fazer um treino rápido com os colegas, indo embora em seguida. Ao rastrear o celular da Yara, o último registro era uma mensagem que ela havia mandado para uma amiga chamada Martina, às 18h44 da noite, onde elas combinavam de se encontrar no domingo, às 8 da manhã, para o campeonato. Algumas pessoas disseram ter visto 2 homens conversando com a Yara do lado de fora do ginásio e logo a detetive trouxe cães farejadores para rastrear o rastro dela. Só que ao invés dos cães seguirem o rastro esperado, eles seguiram o caminho oposto. Eles foram em direção a uma aldeia próxima chamada Mapello. A família de Yara foi entrevistada e logo nos primeiros dias de investigação, todos os telefones foram grampeados. Os investigadores rastrearam todos os proprietários de telefone que passaram por uma mesma antena naquele dia. Cerca de 15.000 números foram checados e um deles pertencia a um marroquino chamado Mohamed. A detetive Letícia chamou uma intérprete para poder traduzir o que tinha na ligação de Mohamed. E, segundo a intérprete, o que tinha na ligação era o Mohamed dizendo: "Perdoe-me, eu não quis matá-la". Somando a isso, os investigadores descobriram que Mohamed estava trabalhando em um estaleiro que fica em Mapello. E no dia 4 de dezembro, um navio em que o suspeito estava foi interceptado e ele foi levado sob custódia. A polícia também revistou a van de Mohamed e descobriu um colchão que parecia ter manchas de sangue, mas logo em seguida ele foi descartado como um suspeito. Segundo a própria polícia, o intérprete traduziu a ligação telefônica de Mohamed de maneira equivocada e não havia material biológico ou qualquer outra evidência que o colocasse na cena do crime. Em 26 de fevereiro de 2011, em Chinolo di Sola, a 10 quilômetros de Brebadete di Sopra, o corpo de Yara foi encontrado. Ele apresentava vários cortes superficiais, possivelmente feitos por um objeto pontiagudo, como um prego ou faca, e um grande ferimento na cabeça. Detalhes vazados da investigação sugerem que a morte foi causada pela combinação de uma pancada na cabeça e hipotermia. Apesar do sutiã da vítima ter sido encontrado ao lado do corpo, não havia indícios de abuso sexual. Um traço de material genético masculino foi retirado da roupa íntima em que a Yara estava usando naquele dia e a polícia configurou como desconhecido 1. A única coisa que a polícia poderia confirmar com certeza era que o assassino tinha um olho verde ou azul, tinha olhos claros.
Nos meses que seguiram, mais de 22 mil perfis foram comparados com a amostra coletada. A polícia estava mobilizando intensos reforços financeiros, mas o caso não parecia andar. Os investigadores do caso Yara nunca se deram por vencidos. Nos anos que se seguiram, com o auxílio da tecnologia forense, foi possível estabelecer a árvore genealógica completa do assassino. As raízes dessa árvore levavam até a Vila de Gorno, um lugar mais afastado na mesma região. O local é bem pequeno, com cerca de 1.600 habitantes, e você precisa enfrentar uma estrada ruim e com curvas fechadas para chegar até lá. As famílias que moram lá estão há séculos no mesmo local. Esse foi um prato cheio para a investigação, que passou a analisar uma por uma. O perfil familiar que cruzava em cheio com a amostra era o da família Guerrironi, bastante conhecida e respeitada no local. Lá ainda residia a viúva de Giuseppe Guerrironi, a Laura Poli. Ela foi entrevistada pelos investigadores em setembro de 2011. Como Giuseppe havia falecido em 1999 e a polícia estava em busca do cromossomo Y da família, Laura forneceu 2 selos postais que ele havia lambido e estavam colados em cartões. Após a análise da amostra da saliva de Giuseppe, os genetistas confirmaram que ele seria pai do desconhecido 1. Laura e o marido tiveram apenas 3 filhos, uma menina e 2 rapazes, mas o perfil que foi coletado pela polícia não batia com o perfil de nenhum dos 2 garotos, já que nenhum dos 2 filhos que a Laura teve com Giuseppe batia com o material genético que foi encontrado no corpo de Yara. A única explicação que a polícia tinha era que Giuseppe teve um filho fora do casamento. A polícia começou a investigar a vida de Giuseppe e a informação que ele tinha é que ele era motorista de ônibus e as pessoas falaram que ele era bastante mulherengo. Apesar dos rumores, a polícia teve bastante dificuldade para chegar até a mãe do desconhecido 1, já que a família não fazia ideia que o Giuseppe tinha uma relação extraconjugal. Uma mutação genética que foi encontrada no DNA do desconhecido 1, que não tinha no DNA de Giuseppe, foi bastante decisivo na investigação, já que essa mutação estava relacionada a DNA mitocondrial, ou seja, o desconhecido tinha dado essa mutação de sua mãe. Uma das linhas investigativas sugeria que a mulher poderia ser uma das passageiras de ônibus de Giuseppe, já que por muitos anos ele transportou mulheres até fábricas onde elas trabalhavam. Muitos trabalhadores foram entrevistados, mas nada concreto foi encontrado. Somente no ano de 2014, um desses trabalhadores entrevistados revelou o nome de Esther Arzuf. Ele teve a sua identidade protegida pela polícia e até hoje não foi possível identificá-lo. O DNA de Esther encaixou perfeitamente bem com a última peça que faltava. Ela foi vizinha da família Guerrinoni no final dos anos de 1960. Além disso, trabalhava em uma fábrica têxtil da região e pegava ônibus com Giuseppe todos os dias. No outono de 1970, a Esther deu à luz a gêmeos, comprovadamente filhos de Giuseppe Guerrinoni. O garoto se chamava Massimo Giuseppe Bossetti. Esther, mesmo ocultando a real paternidade, colocou o nome do amante como o segundo nome de seu filho. No dia 16 de junho de 2014, um pedreiro italiano que vivia e trabalhava na área, o Massimo Giuseppe Bossetti, foi preso e acusado de ser o assassino, principalmente em virtude de seu DNA corresponder ao desconhecido 1. Massimo Bossetti sempre afirmou-se inocente, mesmo afirmando que sofria de hemorragias nasais e que alguém havia roubado suas ferramentas de trabalho, incluindo uma faca, um furador e uma espátula, possivelmente suja de sangue. Segundo ele, a prova de DNA foi fabricada devido à exposição excessiva a intempéries ou contaminação cruzada. Além disso, seu histórico de busca na internet era no mínimo preocupante, pois ele revelava uma obsessão por garotas adolescentes. Registros do telefonema de Massimo também revelava que ele esteve na mesma região onde o crime foi cometido naquele dia. Ademais, os dados de GPS do carro do acusado indicavam que por várias vezes ele dirigiu na mesma rua onde Yara morava e também costumava estacionar na rua de trás do ginásio. Em 1º de julho de 2016, a Corte de Assise de Bergamo condenou Massimo Bossetti à prisão perpétua. Ele tentou recorrer diversas vezes, mas segue cumprindo sua pena na Itália. O mais curioso nesse caso é que nenhum dos 3 filhos da Esther
é filho biológico de Giovanni Bossetti. E ele só descobriu isso graças à investigação sobre o crime da Yara, sobre a morte da Yara. Até hoje a Esther segue negando que teria sido infiel a seu marido, mesmo o teste de DNA comprovando o contrário. O caso de hoje foi um caso bastante interessante e que envolveu bastante mistério ao redor da morte da Yara e que revelou vários segredos de família. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E se não se inscreveu no começo do vídeo, se inscreva agora. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau.